Apesar de estarmos vivendo um momento complicado mundialmente, em que debates sobre os mais diversos assuntos podem rapidamente ficar acalorados, a gente precisa admitir que em pleno 2022, temas como sexualidade, religião ou AIDS já não são um tabu tão grande quanto eram no passado. Nos anos 80 e 90, o contexto social era outro, e mesmo assim, esses temas foram tratados em Sandman. Agora, a obra de Neil Gaiman está chegando às telinhas, e para explicar a importância dessa HQ que consegue ir além da incrível história dos perpétuos, de fantasias épicas, profundezas do subconsciente e as relações humanas, eu conversei com o próprio Gaiman e o showrunner da série, Alan Heinberg. Hello, I like the fact that you have a castle behind you and we have us behind the same castle behind. People will get very confused. Yeah, we are in the dreaming. Antes de começar, realiza o nosso sonho, curta aí o vídeo, clica no sininho e assine o canal para não perder nenhuma das novidades sobre cultura pop. Sandman nunca foi um quadrinho comum. Desde o momento da concepção do projeto, dava para ver que a obra de Gaiman era super estranha e no melhor sentido possível. A HQ começou como uma adaptação do herói dos anos 70 chamado Sandman, que basicamente protegia crianças dos seus pesadelos. A ideia foi evoluindo e foi além de um simples conceito de super-heróis. Quando Gaiman decidiu estabelecer uma mitologia com as forças mais fundamentais da existência humana, a sua versão de Sandman já não era tão parecida com a original, se tornando uma obra completamente diferente, única. Na trama, acompanhamos as relações entre os chamados perpétuos e suas influências na humanidade. Essas entidades irmãs que só sobrevivem pela crença e o mito dos próprios humanos representam conceitos como sonho, morte, desespero, desejo, delírio, destruição e destino. Elas ultrapassam eras e estão presentes nas histórias mais solitárias e nos grandes cataclismas da sociedade. É esse universo onírico e fantasioso que, 34 anos depois do seu lançamento, finalmente ganha sua primeira adaptação. Many of us may think that Sandman was not possible to be adapted because it is a complex story, sometimes it's very abstract, and here we are. What was the most important thing about Sandman you made a point to bring to the show? I think the most important thing for me was getting that level of complexity and abstraction into a story about people and the human heart. And I think that was the thing that Alan and his writers did so brilliantly, is you care about the people in the story while you're still going through a story about somebody who is essentially, as Dream, an abstract idea. E pensar que lá no começo, Gaiman esperava que a sua série fosse cancelada depois de algumas edições. Mas o que aconteceu foi o oposto. Sandman chegou a superar Batman e Superman em vendas e seguiu até o volume de número 75. Durante os anos não faltou gente querendo aproveitar o sucesso de Sandman em outras mídias. Afinal de contas, o catálogo de obras do Neil Gaiman tá cheio de adaptações para TV e cinema, como Stardust, O Mistério da Estrela, Coraline, Deuses Americanos e Belas Maldições. Contudo, o autor sempre teve um pé atrás para colocar Sandman nessa lista, especialmente no formato de um filme. Isso porque um longa de Sandman precisaria resumir muita coisa, enquanto uma série de TV teria o caminho oposto, trabalhar melhor os elementos já conhecidos pela graphic novel. E este é um dos motivos pelo qual a adaptação gera tanta emoção e tanto receio nos fãs, que esperam algo fiel ao que foi visto nas páginas. Alan, what was challenging in reproducing so many dreamlike moments to the screen? The challenge was always, how do we fulfill the expectations of people who've loved the book for a very long time, and then ideally surpass their expectations? How do we give them everything that they expect and still surprise and delight and astonish them? And luckily, we worked with teams of people who love Sandman as much as we did in terms of production design and costume design and makeup and hair, and everybody had the same goal, which was to bring this to life in a way that was both absolutely familiar and utterly new and delightful at the same time. So everybody was working really hard to give Sandman fans more of what they love at all times. So I think we all felt like we wanted to honor what had come before, but also be inspired by what came before to come up with something new and fresh in our interpretation of the classic Sandman looks. So I think everybody brought their life experience and their emotional experience, today to the show, and the show reflects that.
Apesar da promessa de cenas extremamente parecidas com os quadrinhos, algumas adaptações foram feitas para transpor a obra para as telas. Uma delas é que a narrativa não vai começar em 1988, assim como na HQ, mas sim em dias mais atuais. E, inclusive, durante esse fandom, o Gaiman falou sobre as consequências que essa mudança pode trazer. What does that make us have to look at that we wouldn't have had to look at if we were setting it as a period piece? What is that going to do to the gender of characters? What is that going to do to the nature of characters? What's that going to do to the story? And that has been an absolute delight because it means we are always being true to the story and being true to the characters, but it gives us tremendous freedom to go, okay, if we were doing it now, what would Sandman be? Um dos fatores que transformou o Sandman num clássico foi Gaiman ter reconhecido as possibilidades dos quadrinhos como mídia muito antes dos gibis virarem algo mais sério como é hoje. Sandman se recusava a seguir só um gênero narrativo. O Gaiman dizia que, como na época as pessoas acreditavam que quadrinhos em si eram um gênero e não um tipo de mídia, ninguém se importava muito se ele mudava radicalmente o tom das histórias, e assim ele misturava convenções de terror, fantasia e histórias de super-herói. A maneira na qual alguns elementos das décadas passadas se reciclaram para os dias atuais também serve para que Sandman permaneça reforçando o papel das HQs como mídia legítima. Por exemplo, uma das histórias, chamada Ramadan, falava de uma versão fictícia da cidade de Bagdá, enquanto a região passava por um conflito armado. Isso foi escrito em 1993, mas, segundo o autor, Ramadan passou a ser mais citado quando houve a invasão estadunidense no Iraque, 10 anos depois. A HQ também foi uma das primeiras a apresentar uma personagem trans sendo retratada de uma forma positiva nos gibis da época. Gaiman dizia se basear em pessoas da sua própria convivência para evitar que os personagens caíssem em meros estereótipos. Claro que o Gaiman não é nenhum profeta, ele diz que nunca se preocupou em criar algo que fosse durar eras. A preocupação dele era retratar o que estava acontecendo naquela época. Nos anos 90, o Iraque já estava em guerra e as pessoas trans não eram novidade, só não eram retratadas na grande mídia. E foi por meio desse universo onírico e abstrato de Sandman que a gente viu um reflexo social e cultural da época que foi lançada. A HQ era repleta da cultura e da música dos anos 80, reflexos do movimento pós-punk, havia um contexto social. A gente tinha a morte ao final das HQs alertando os jovens sobre a AIDS, por exemplo. Muitas questões do mundo real estão ali servindo de alicerce para a história. E apesar de Sandman não precisar ser declaradamente um quadrinho sobre política, como é o caso de Watchmen, por exemplo, o Gaiman sabe que tratar de questões da humanidade é o mesmo que tratar de política. Afinal, basta só a gente lembrar que o significado original da palavra política veio simplesmente do termo para designar o ato de conviver em sociedade. Logo, se você fala das pessoas e relações humanas e sociais, você fala de política. Ainda assim, é curioso que muita gente ficou incomodada com certas decisões tomadas para a série, como, por exemplo, mudanças de gênero e etnia de personagens. Teve até quem tweetou pro Neil falando "Go woke and we'll be broke", o termo em inglês que é equivalente ao "quem lacra não lucra", que a gente sempre escuta por aqui. Mas faz sentido dizer isso de uma obra que sempre tratou desses assuntos com naturalidade? In 88, Sandman was considered ahead of its time, and you answered a tweet a few months ago saying that Sandman was considered woke from the very beginning, so why do you think some people refuse to see all the social and political approach that made Sandman so unique? I find it very, very strange, you know, the Sandman that I conceived in 1987, that was first published in 1988, we had 7 members of the Endless, 3 men, 3 women, and then there was Desire, and Desire contains all genders within themselves. Desire is absolutely in all ways beyond gender, and so we cast a non-binary actor, the brilliant Mason Alexander Park. And I was astonished at seeing people going, "Oh, you've gone woke." And I'm like, guys, this is Sandman? Same thing. Were you reading it? Did you understand what you read? And I think a lot of the time, the people who are shouting either, 1, didn't read Sandman, or 2, did not understand what they were reading. O Gaiman também recebeu uma série de tweets e comentários desgostosos com a escolha da atriz para interpretar a Morte, que nos quadrinhos é majoritariamente vista como uma mulher de pele totalmente branca. Mas não só dessa forma. Afinal, a Morte se trata de um conceito que atravessa eras e etnias. The ones who get very upset
that Kirby Hal Baptiste is playing Death, I get a bit baffled by it. I'm like, okay, now I wrote The Endless, and I know that the Endless are of all races. Sandman 8 was the first one that we meet Death in. Sandman 9, Tales in the Sand, were in Africa a long time ago, and you meet the Endless and everybody is black. So what makes you think these characters aren't of all races? We've already established that, and it just meant that we could go out and find the best person for the job, and as far as we were concerned, that was Kirby. I thought about giving up, but I have a job to do, and I do it. No fim das contas, o importante é que os fãs de Sandman terão a chance de ver esse universo fantasioso a partir do dia 5 de agosto na Netflix. E mais do que isso, quem sabe a série seja a porta de entrada para uma nova geração de leitores de Sandman. I hope the new generation fans will discover the Endless, will discover Morpheus, will discover Death and Desire and all of the characters and fall in love with them. You know, what we've tried to do is always create characters that you would want to spend time with. So even when we're dealing with the darkest and the most dangerous characters, characters like the Corinthian, characters like John Dee, you still are fascinated by them. You still want to be with them and see their stories and hope that they get out okay. E aí, quais são as suas expectativas? Você acha que Sandman vai fazer jus ao material original ou acha a ideia muito arriscada? Conta aí pra gente nos comentários e aproveita para curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal. Em breve tem vídeo aqui de entrevista com o elenco também. Bons sonhos!